Aleluia. Bom dia, Embaixada Church. Bom dia, gente. Tudo bem? Quantos já estão abençoados esta manhã aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, né? Adorar ao Senhor, estar na presença dEle. E esse mês, nós estamos falando de uma das coisas talvez mais importantes da nossa vida, que não tem como a gente viver sem. Todos precisam de uma. Nós somos impulsionados nela, testados nela, né? Que é a nossa família. Alguém já disse que a família é a melhor coisa que existe, porque se a gente vence a família, a gente vence qualquer coisa lá fora, né? Lá a gente tem as pessoas que nos impulsionam, tem as pessoas que nos empurram para baixo, tem as pessoas que brigam com a gente, tem as pessoas que nos amam, tudo acontece no seio da família. A família é um grande treinamento de Deus para a gente enfrentar o mundo, né, as coisas. Mas é a bênção de Deus. A Bíblia diz que Deus ordena a sua bênção sobre a nossa casa. Família é um lugar de proteção. Família é um lugar que nós temos que sempre desejar, querer voltar, querer estar, né? Por mais que de vez em quando saiam umas faíscas, mas a Bíblia diz que ferro com ferro se afia. E é isso que a gente precisa, né? Então, o irmão que você tem é esse mesmo que você precisava, né? A irmã que você tem é essa mesmo, cri-cri, que pega no seu pé. É esse tipo de mãe, é esse tipo de pai, é esse tipo de filho que Deus te deu. Então, tudo isso faz parte do treinamento de Deus para você ficar um ser humano melhor, para nós ficarmos pessoas melhores. E nós temos que aprender a celebrar a família. Celebrar a família. É ali que Deus começa a determinar o nosso futuro. É ali que Deus começa a escrever a nossa história. Então, famílias importam. Por isso, essa série, né, na semana passada a gente começou a falar a respeito disso. Sempre no começo do ano, nós temos aqui na Embaixada a direção de começarmos a ministrar sobre família. Por que no começo? Porque para nós família é prioridade. Não adianta nós vencermos o mundo inteiro e perdermos a nossa casa. Não é verdade? A única coisa que na verdade Deus vai nos cobrar, digamos assim, ou perguntar para nós, é com respeito à nossa família. Qual foi a pergunta que Deus fez a Caim? Com respeito a seu irmão. Onde está seu irmão? Né? É a única coisa que Deus vai nos perguntar. Ele não vai perguntar quantas igrejas você abriu. Ele não vai perguntar quantas vidas você ajudou. Mas, em primeiro lugar, ele pode... Isso é importante, mas, em primeiro lugar, ele vai... Cadê a sua casa? Cadê o seu casamento? Cadê os filhos que eu te dei? Né? Onde está? Me fale da sua família. Porque é o que importa. A família nos dá legalidade e para a gente poder sair para fora e fazer as coisas que Deus nos pediu a fazer. É ali que Deus ordena a nossa bênção. E ali também que estão os nossos maiores desafios. O que é um desafio para um pai com um filho muitas vezes envolvido em drogas? O que é o desafio para uma mãe com uma filha, muitas vezes, que está rebelde, ou um filho que está rebelde, com um relacionamento errado, com um relacionamento que só traz tristeza, angústia, o que é um desafio, muitas vezes, para um filho, ter um pai alcoólatra, ter uma mãe que não se importa. Então, os maiores desafios acontecem dentro da família. E eu queria hoje, né, na semana passada, eu e a minha esposa, a pastora Adriane, compartilhamos um pouquinho a respeito de família aqui, mas hoje eu queria abordar a área dos filhos, especificamente a relação entre pais e filhos. Eu queria que você abrisse no último livro do Velho Testamento, vamos ver se você descobre o nome, o último livro do Velho Testamento, e nós vamos no último versículo desse livro. Então, é o último versículo do Velho Testamento. O último versículo do Velho Testamento. Depois disso, Deus se calou. Depois disso, Deus se calou por 400 anos.
Então, o que Deus falou ali foi importante. Se era a última coisa que ele falou, é importante. E é a última promessa que Deus faz antes da manifestação da vinda de Jesus. Vamos ler qual que é esse versículo, o último do Velho Testamento? Malaquias, então, descobriram já que é Malaquias, capítulo 4, versículo de número 6. E ele converterá, será que a gente consegue colocar aqui? Já deu tempo de procurar no computador aí, não? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e tire a terra, fira a terra com maldição. Então, a última promessa da Bíblia, presta atenção aqui, olha aqui para mim um pouquinho. Não é por acaso, né? Sabe quando você está para falar as últimas coisas, você não vai falar besteira, você vai falar as coisas mais importantes, né? Peraí, último aviso aqui para você. Ó, isso aqui não esqueça. Então, se 400 anos de silêncio se deu depois disso, então isso é algo muito importante para Deus. E Deus disse, então vou fazer uma última promessa para vocês. Virá um que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque quando o coração dos filhos com os pais estão convertidos um para o outro, não há maldição na terra. Mas quando há inimizade entre o pai e o filho e o pai, a maldição sempre visita a terra. Se você não quer que a maldição visite a sua casa, tenha o seu coração convertido aos seus filhos, e você, filho, tenha o seu coração convertido aos seus pais. Esta é uma forma de fechar a porta na cara da maldição. Esta é a forma de blindar a família. É um princípio com uma promessa que Deus faz nesse lugar. Então, é interessante porque eu sou pastor, né? Já há alguns anos. Meus filhos, eu não nasci na igreja, meus pais não eram cristãos, eram católicos, mas não tinham a prática com Deus e os princípios, eram da religião. E eu nasci numa família muito bacana, italiana, de origem italiana, católico e tal, mas não praticante, não com muito envolvimento na igreja. E eu não conhecia esse ambiente, né? Eu vinha conhecer ao Senhor Jesus, eu tinha uns 19 anos de idade, mais ou menos, 18, 19 anos de idade, quando eu vim conhecer a Jesus e ter uma experiência. Fui o primeiro da minha casa a se converter, né? Eu fui o primeiro a conhecer ao Senhor. E depois toda a minha família conheceu o Senhor. E toda a minha família, né? Eu creio, porque a palavra me garante isso, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Então, eu fui as primícias, depois meus pais, depois meus irmãos, depois meus tios, até os parentescos, né? Foi sendo alcançada por causa disso. Mas essa é a promessa. E eu sempre me firmei nesta promessa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu não tive esse ambiente cristão como os meus filhos tiveram. O Mateus e a Jéssica, o Mateus o primogênito, a Jéssica, minha filha, nosso segundo filho e menina, eles já nasceram, nós já estávamos na igreja, nós já tínhamos comunhão com Deus. Então eles, como diz os pastores, né, só não nasceu na igreja porque não era dia de culto, né, no dia que nasceu, porque senão nasceu na igreja mesmo, não no hospital. Mas eles viveram isto. E o maior desafio para um pastor, né, é realmente que os seus filhos possam ter uma experiência. Porque não é assim, filho de peixe, peixinho é. Filho de pastor, pastorzinho é. Não funciona dessa maneira. E a Bíblia nos mostra que não funciona assim. Não é porque você é crente que o seu filho será crente. Você crê nisto, mas você tem que usar as ferramentas certas, porque cada um precisará ter a sua própria experiência pessoal e intransferível
de arrependimento e salvação. Essa é uma experiência pessoal. E a gente sabia disso. Então, a gente vê que talvez nos maiores desafios de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, eu não coloco agora só como pastor, né, mas de um homem de Deus como você, uma mulher de Deus como você, é que os nossos filhos tenham os princípios da palavra de Deus. E muitas vezes a gente erra na dosagem. Às vezes coloca muita religião na receita, muita pressão, às vezes coloca pressão a menos, né? O que a Bíblia fala? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e sendo mais tarde, não se desviará deles. Então, aquilo vai ficar. O que nos é chamado é a ensinar, e ensinar com palavras, mas ensinar principalmente com exemplo. Agora, essa não é uma dificuldade nossa. Eu não quero gastar muito tempo, mas eu separei aqui 3 grandes homens de Deus que nós admiramos e que tiveram duríssimas dificuldades com os filhos. O primeiro é o grande rei Davi, que vocês conhecem, que nós pregamos muito, né? Um homem que matou o gigante Golias, o homem que foi rei sobre Israel, um rei adorado até hoje, um dos reis mais, que era um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra, teve dificuldade com os seus filhos. O seu filho, né? O seu filho Absalão humilhou o pai, tomou o reinado do pai, e só não matou o pai porque não teve oportunidade, porque senão teria matado o pai, porque odiava ao seu pai Davi. E olha, envergonhou o pai, tomando as esposas do pai e, inclusive, se deitando com elas diante do povo. Foi um escândalo. Se tivesse aqueles jornais de escândalo, seria o que estaria nas primeiras páginas na época. Eu acho que tinha os jornais da época, e era um escândalo. Você viu o que Absalão fez? Absalão deitou com a esposa do pai dele, Absalão Absalão fez isso, fez aquilo, e Davi não fez nada. Mas o escândalo aconteceu ali dentro por causa de um pecado de Davi. Davi pecou. Agora, ele pecou, errou duramente, ele se arrependeu, foi confrontado com o seu pecado, e agora então, claro que a maldição seguiu dentro da sua casa, mas ele poderia ter tomado uma decisão diferente. Quando os seus filhos começam a errar também, ele não tem autoridade para corrigi-los. Então, quando Amon, um dos seus filhos, quer deitar com a sua meia-irmã e abusa da sua meia-irmã, Davi não confronta Amon. E isso faz com que Absalão fique endemoniado contra o pai. Diz: como é que meu pai deixa isso acontecer aqui dentro de casa? Então, nós vamos ver que, por causa da ausência da autoridade dos pais, os filhos se perdem. Agora, muitas vezes os pais não têm autoridade, porque eles não são exemplo para os filhos. Davi poderia repreender, e mesmo que Absalão ou Amon dissesse: mas pai, você matou o irmão de Betseba, você prostituiu, pai. Fiz, meu filho, fiz, como um louco faz, mas por isso eu me arrependi, por isso eu aprendi que esse não é o caminho, e eu não quero que você faça isso. Essa deveria ser a atitude, e repreender, mas ele não repreendeu. Então nós vamos ver aí, maldição no reinado de Davi, por causa de um relacionamento com os seus filhos, porque ele perdeu a autoridade. Eu já contei aqui, pais que estão perdendo a autoridade dos seus filhos hoje, de repreender, de dizer: não é por aí, não é desse jeito, você tem que ter hora para chegar, não, você tem que me dizer o que está fazendo, não, eu sou seu pai, enquanto você estiver aqui, você tem que estar debaixo da minha autoridade, com sabedoria. Nós temos, o que mais os filhos precisam é de limites, não é autoritarismo, mas é autoridade. Autoridade é cuidado, é zelo, é quem ama, cuida. Quem ama, cuida. O outro homem e os outros dois que eu queria falar rapidamente é o profeta Eli, também, que caminhou pela mesma situação que o rei Davi, né?
não repreendeu os filhos. E o próprio Jacó também. O próprio Jacó, quando seus filhos foram lá, né, e odiavam a José, porque Jacó amava mais José do que os outros filhos, e demonstrava isto, gerou nos outros filhos um sentimento de amor preferencial. Isto é uma coisa que provoca muita ira nos filhos, quando você tem 2 ou 3 filhos, e você, de alguma maneira, porque aquele, ele quase perdi ele no parto, porque aquele é o filho da minha velhice, porque... whatever. Quando você coloca mais amor e mostra para os outros que esse aqui tem as melhores roupas, esse aqui é o queridinho da mamãe, é o queridinho do papai, e os outros são só filhos, você está gerando uma confusão dentro de casa. Você está gerando ódio entre os irmãos, e nós já atendemos muitas pessoas feridas em gabinete, e hoje já adultas, casadas, tendo filhos e não sabendo ter equilíbrio na sua vida, porque tiveram um problema de amor preferencial lá atrás. O pai dava mais atenção para a irmã do que para ela. A mãe acobertava os pecados da irmã e deixava os erros dela ser duramente castigado. E assim, homens também. O que traz um câncer no relacionamento chama-se amor preferencial. E não é porque aquele filho é mais parecido com o seu temperamento que você deve amar o outro. Os filhos são como os dedos da mão. Estão todos na mão, mas não são dedos iguais. Um é mais gordinho, outro é mais compridinho, outro não são dedos iguais, e todos eles são da sua mão e devem ser amados. E quando um dedo é esmagado, não importa se é o mais comprido ou é o mais curtinho, dói do mesmo jeito, porque tem a mesma importância para nós. E isso aconteceu com Jacó, amor preferencial, e que gerou ódio, a ponto dos irmãos quererem matar ele. Agora já Eli, um profeta, que era extremamente honrado e famoso fora dos portões, mas não tinha autoridade dentro dos portões. Cuidado. Eli era o tipo do cara que cuidava do problema de todo mundo, mas não cuidava dos seus problemas. Você já conheceu alguém assim, que está sempre disponível, aquela amiga que você liga, ela está sempre pronta para orar por você, para jejuar por você, ela é uma bênção, aquele homem que está sempre ali para te ajudar, ouve o filho dos outros, mas não tem conversa com seu filho. Eu tinha um tio assim, ele era um tio mais gente boa do mundo, mas o filho dele odiava ele. Eu dizia, mas como é que o filho dele, como é que o meu primo pode odiar o meu tio, se o cara é super gente boa, até do meu time, ele é colorado, que nem eu, torce para o Internacional, ele é um cara gente boa, como que pode os filhos dele odiar ele? Meu Deus, eu nunca vi um cara tão gente boa, onde ele chega, ele brinca comigo, ele faz, mas ele não fazia isso com os filhos dele, ele fazia com os filhos dos outros, ele fazia com os sobrinhos, e isto é algo terrível. Quando você é gente boa para os outros, mas não é gente boa para a sua casa. Quando você é uma mulher acessível, amiga, companheira para as amigas de fora, mas não é companheira da sua filha, não é companheiro do seu filho, não é companheiro do seu marido, não é amigo do seu marido. Quando o marido é um cara gente boa, ajuda todo mundo lá fora, mas não está disponível nunca para a sua esposa e para os seus filhos, tem agenda para todos, mas não tem agenda para a sua família. Assim era Eli, tinha agenda para todos, mas não tinha agenda. Famoso lá fora, odiado lá dentro. A fama do Instagram não nos ajuda a criar nossos filhos. A fama com a população, com o povo, não nos ajuda a criar os nossos filhos. Nós temos que saber o que está acontecendo e repreendê-lo, se necessário for. E Elias repreendia duramente todos lá fora, mas não repreendia, Eli não repreendeu os seus filhos, e por isso também perdeu. Eu estou falando de grandes homens de Deus. Eu estou falando de pessoas que servem a Deus, pessoas que creem em Deus. Então, eu estou dizendo para você que realmente família é um grande desafio. E nós temos que aprender
a vencer. Porque se nós vencermos como família, nós vencemos simplesmente tudo. Tudo. Mas eu não fui o grande industrial que eu queria ser, não tem problema. Você foi o grande pai que você precisava ser. Mas eu não fui a grande mulher da moda que eu queria ser. Não importa, você foi a grande mãe que gerou uma família estruturada e que os seus filhos são como flecha na mão do arqueiro. O que você não alcançou, o seu filho vai alcançar. E o seu nome será engrandecido por causa da sua descendência. Nós também não podemos ser pais frustrados. Temos que deixar alguma coisa para os nossos filhos conquistar. Se a gente quer conquistar tudo, o que vai sobrar para eles? Temos que deixar algum território para eles conquistar. Ok? E falar em deixar território para conquistar, eu queria chamar meu filho aqui, pastor Mateus Passinato. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Vocês conhecem o pastor Mateus? Ele... conhece ele de ser um adorador, um pregador, está sempre ali atrás do teclado, né? E o pessoal do louvor aí já tem uma comunhão maior com ele, porque ele conversa durante a semana. As pessoas, vocês conhecem o pastor Mateus através das artes, né? Dos banners, dos vídeos que são feitos, tudo ele que faz aqui durante a semana. Se você vier durante a semana aqui, ele está lá na salinha, fazendo vídeo, fazendo Instagram, fazendo isso, fazendo a comunicação da igreja, e aí é o departamento das crianças, pastor Mateus, dá para fazer um banner para as crianças assim, e aí o pessoal lá da frente, dá para fazer um banner para o estacionamento assim, né, o fórum, né, se fosse só flow, banner, estava ótimo. O flow, dá para fazer negócio assim, toca no flow, toca aqui, toca ali. Esse é o pastor Mateus, claro que nos ajuda muito, né, mas eu não queria chamar ele aqui agora como pastor Mateus, mas eu queria chamar ele aqui como filho, né, do José Passinato e da Adriane Passinato. Mas antes de eu fazer algumas perguntas para ele, eu disse para ele, filho, pode falar a verdade, senão Deus vai te cobrar. Até os tropeços do velho aqui pode falar. Mas vamos conhecer um pouquinho da história dele aqui, tem algumas fotos aqui. Mateus, vamos olhar aqui as fotos. Vamos olhar aqui as fotos e você vai falando para a gente o que é essas fotos aí? Quem é esse cara? Eu não sei, eu não tirei essa foto, nem lembro esse dia. Ele não sabe, tudo foto que a gente pegou agora. Quem é essa que está do seu lado? Quem é essa moça do seu lado? Essa é a Jéssica, minha irmã. Eu aqui de óculos, já arrasando, desde pequeno. Vamos lá, para a próxima. Olha essa foto. Nunca tinha visto essa foto. Nunca vi essa foto antes. Tem coisas que os pais tiram escondido. Meu Deus, a barriga já estava lá, né? Nunca me deixou. A herança genética não falha. Tá igual a música que a gente cantou hoje, não deixa a gente nunca nessa barriga. Que isso, olha, tenista profissional. Olha o olho na bola. Mas conta ali a história. Acho que essa foto, eu já estava aqui nos Estados Unidos. Essa foto eu estava jogando tênis lá em Dallas. Isso foi depois que eu decidi deixar, né, aquela tão sonhada carreira de tenista. Quem vê aquela barriga não acreditava, quem vê hoje também não acredita. Mas, e também aqui já, né, reconquistei a barriga, ela não me deixou por muito tempo. E daí quando eu vim para os Estados Unidos, acho que eu estava jogando com algum amigo do CFNI ali, né, em Dallas, lá no Christ for the Nations. Legal. Né? Próxima foto. Essa foto, eu acho que essa foto foi no Arizona. Eu estava a caminho da Califórnia para fazer a nossa viagem missionária que nós íamos fazer da nossa escola de teologia. E acho que essa foto estava num posto, se eu não me engano, atualizando, não sei quem tirou essa foto. E você vê que eu estava mais magro aí, mas também... Era fome mesmo. Era fome mesmo. Acho que a minha mãe contou essa história, né? Daquela, quando eu fui para Hollywood, a gente tinha quantos? Acho que $10. Eu estava com $10 no bolso, mas olha, com uma atitude de quem estava arrasando nos Estados Unidos, né? Com o iPad na mão, nem é no iPad, nem sei o que é isso aí. Mas, bom, a gente estava indo para lá. Próximo, isso mesmo. Então. Nossa, misericórdia, pai. Também não é para... Uma coisa é chamar e chamar fora, outra coisa é... Não envergonhe internet é um perigo, a gente nunca pode postar. Acho que isso era o começo da internet. FaceTime, você vê? Então, nunca
Nunca subestime quem está do outro lado, ele pode fazer um print da sua cara, viu? E postar em um dia. Mas essa aí eu estava no nosso... Henrique, meu parceiro de... Henrique, fica de pé, Henrique. Olha, Henrique, viveu esse tempo Alguém aí. tem que passar vergonha também, né? Mas, Henrique, nós moramos junto lá no CFNAI por 6 anos. Foi 6 anos, né? 5 anos. É verdade. No 6º ano, eu casei com a Amanda e fomos morar com a nossa casa maravilhosa. Mas aqui era o nosso quarto, que era basicamente isso, 2 beliches e um banheiro, nosso alojamento. E esse violão, acho que era do Henrique. Esse violão era do Henrique. Eu fazendo FaceTime, tempo lá em Dallas. Como é que foi esse tempo? Esse tempo foi... Eu lembro do dia que eu cheguei em Dallas, o dia que eu cheguei lá e parece que foi ontem, assim, chuvoso, estava frio, era na virada, era primeira semana de janeiro. Dallas é um lugar que fica muito frio e muito quente. E daí chovendo, chuvoso, e eu lembro que eu tinha um cartão que vocês fizeram, Confidence, né, que a gente podia, ele carregava no Brasil, eu usava aqui, acho que tinha uns $100 nele, alguma coisa, e eu fui comer num lugar, fui no Subway, uma pessoa que me ajudou, que a Ana, que era lá de Balneário, me ajudou a chegar lá, a me estabelecer lá, e eu esperando ainda, aguardando o Henrique chegar, para a gente entrar no nosso quarto no dia seguinte. Eu lembro que eu fui usar o cartão, e daí, não, nem era o cartão não funcionou, eu tinha uma nota de $100 no bolso que eu tinha trazido. Dei a nota, a pessoa do Subway falou que não aceitava a nota de $100, porque o CFNAI fica no subúrbio, se você não sabe, é a área mais perigosa de Dallas. Então, $100 lá tem que ser falso, naquela região. Então, eles não deixam, não pega mesmo. E daí eu lembro que parece que naquele dia eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Longe de casa, longe dos meus pais, longe da minha irmã. Aquele dia eu pensei em voltar. Aquele dia acho que eu falei com você no outro dia, né, mãe? Por Nextel, lembra do Nextel? Alguém Nextel aqui? Pipi, chamava, alô, você está aí? Só para quem teve Nextel, né? Mas esse foi o tempo, e daí logo dali a gente começou, o Henrique chegou, outros amigos foram chegando, Deus foi trabalhando. Foi um tempo de amadurecimento. Eu acho que foi, né, Henrique? Você pode dizer isso também, eu acho, que eu lembro que eles brincavam que eu não falava nada, o Henrique tinha que falar por mim. E no final eu já estava zoando o Henrique, já estava falando na frente dele, e foi um tempo de Deus na minha vida, glória a Deus. Próximo lá, então. Falei muito? Opa! Apareceu um personagem novo na história. Isso aí é um momento, né, que você está mais magro. Apaixonado, tá magrinho. Apaixonado, tirando foto com coisas bobas, mas a gente começou a namorar nesse ano aí. Isso aí era no Six Flags, lá em... Mas conta como é que foi a história que você quis namorar com ela, e aí? Que eu quis namorar com ela. Ela chegou no primeiro ano? Ela chegou no meu segundo semestre. Segundo ano. Ela tinha 16 anos, eu tinha 17 anos. É isso mesmo? E daí, quando ela chegou, ela era mais nova, eu era o mais novo até o momento, o grupo de brasileiros no CFNAI era um grupo pequeno, então todo mundo já, não, a Amanda é do Matheus, o Matheus é da Amanda, todo mundo querendo fazer par ali, juntar a gente e tal, e eu não pensando nisso, mas quando eu vi a Amanda pela primeira vez, adorando ao Senhor, lá no CFNAI, eu falei, essa é a menina para a minha vida. Desde o começo, foi mesmo. Que eu não perdi tempo, porque lá era assim, era um monte de gente estudando para ser pastor, para evangelizar, mas à procura da sua menina. Então era um tiroteio para cada lado ali no CFNAI. Não vou mentir também, você falou para contar a verdade. Então eu já fui rápido ali também, já peguei o telefone, e aí, nova aqui, precisando de aprender inglês e tal. Eu sou muito bom em inglês e tal, sabe? Mas foi isso, né? né? E aí eu lembro que ele ligou e disse para mim, para a Adriane, pai, encontrei uma moça, né, aqui, e estou pensando em namorar com ela e tudo. E aí ela tinha chegado no primeiro mês. E eu disse, não vai namorar, não. Porque eu falei, essa menina foi para aí. O pai dela acabou de enviar. Eu sei o que é enviar um filho do Brasil para estudar no exterior. Para estudar a Bíblia no exterior. Estudar ainda, né, num seminário bíblico. Não é fácil. Imagina o pai chegar lá, a menina chega no segundo mês, arrumou um namorado. Eu me coloquei no lugar da moça. Falei, não, espera, vai orar, fica primeiro semestre, deixa passar. Se isso aí confirmar, aí vocês vão. Lembra disso, Matheus? E desse semestre foi só investidas mesmo, né? A gente foi só investindo. Se ele seguiu ou não, não sei. Não, é só uma investida, dando uma investida, dava um presentinho. Lembrei de você.
passei na Ross, comprei isso aqui, aquela coisa, estudante é Ross, não tem essa coisa de comprar coisa cara. Lá em Dallas tem um lugar que é o restaurante da bola. Então todo mundo sabia que aquele lugar você não leva a menina para comer lá se você quer namorar com ela, porque quando você tiver que, você casou, alguma coisa, tem que um dia especial, a bola já foi o limite. Para onde você vai depois? Então lá era só Chipotle, Taco Bell. Foi triste, né, Amanda? Agora que eu tô falando assim, foi muito triste, meu Deus. Você se apaixonou por mim daquele jeito, com 5 pila. Misericórdia. Próxima foto, então. Ah, olha essa foto. Acho que esse foi o último dia do CFNAI. Já bem gordinho, já bem alimentado de novo. Isso aí era num... Tinha um building, né, um prédio no CFNAI, que era o building Music Building, que chamava, o prédio da música. E lá você tinha várias salinhas que você podia entrar, e tinha pianos assim em cada sala. Então você podia ir lá e praticar. Era um lugar que eu gostava muito de ir. Um lugar onde Deus falou muito comigo nesse lugar, onde eu falei muito com Deus nesse lugar. Eu lembro de uma oração que eu fiz em uma dessas salas, que foi quando Deus me deu um dos desafios que eu passei lá. E quando eu vejo essa sala, eu lembro disso. Eu lembro que eu estava querendo ter um Social Security aqui nos Estados Unidos. E daí, para você ter isso, só tinha um jeito, né? Você como estudante, que era trabalhar na escola, ou em algum lugar dentro da escola. Era o único jeito legal para mim fazer aquilo. E nesse momento, eu estava buscando algo assim, e eu estava ajudando num lugar onde eles me ofertavam alguma coisa, davam uma remuneração semanal, que era numa igreja, mas eu não estava muito contente com aquele lugar. E para mim, eu não estava contente, com o coração não contente, sabendo que Deus estava falando algo sobre aquele lugar, não era para mim estar ali naquele lugar, e eu à procura desse lugar, apresentando isso a Deus. Parece que eu ouvi Deus falando comigo, eu creio hoje que foi Deus falando ao meu coração, para mim, a falar naquele lugar que eu não iria mais lá, ou seja, eu ia abrir mão da única coisinha que eu ganhava, que era uma ajuda que eles me davam, e sabendo que Deus teria algo mais para mim. E eu naquela busca de trabalho lá, botando meu currículo, buscando, ninguém falava que não tinha. Você ia tocar numa igreja, que eles te davam um valor para você ir lá tocar. $150. Mas que era muito. Muita coisa, muita coisa. Mas havia algumas coisas lá que te incomodavam. Sim. E você não estava querendo. Tinha algumas coisas lá, era um lugar muito distante, era um lugar de 1h30, era uma igreja de uma maneira diferente. Não, no meu caso, mas aí você estava incomodado, sim. Mas aí o seu desafio de abrir mão dos $150 sim. por semana, sim. Que era cada culto, 150, e mesmo... Eu não ia deixar de servir numa igreja, tinha uma outra igreja que gostaria que eu ajudasse também a servir lá, a tocar junto, e no CFNAI, eles buscam muitas pessoas que estão estudando nesse lugar, mas eu buscava algo de Deus, e nessa busca, que era um trabalho que eu queria real ali, não conseguia esse trabalho, não estava conseguindo, buscava, e um momento questionando a Deus o que devia fazer, Ele me pede para me tirar algo, tirar a única coisa que eu tinha que trazer alguma coisinha para mim, né? E daí eu lembro que eu estava sentado assim tocando, eu fiz uma oração, Deus, eu vou falar que eu não vou mais nesse próximo domingo, o Senhor sabe, talvez o Senhor vai abençoar meus pais, eles vão poder mandar um pouco mais de valor, talvez, eu tenho a cafeteria aqui, que era o lugar que a gente já tinha pago para comer, não vou passar fome, e eu sei que o Senhor vai me abençoar. Eu lembro que isso foi acho que foi uma segunda-feira, foi um pouco antes do final de semana, foi na sexta-feira, eu fui naquele domingo, avisei que não estaria mais, que eles tinham várias outras pessoas para ajudar no lugar, que eu iria abrir mão do meu lugar lá, para eles terem outra pessoa, e foi na terça-feira, um rapaz da cafeteria me ligou, dizendo que abriu uma vaga para mim lavar prato. Foi uma felicidade, eu vi Deus respondendo, lavar prato, meu irmão, eu nunca fiquei tão feliz de lavar um prato na minha vida, e foi ali que Deus me abençoou, com uma coisa que parecia impossível para quem tinha um F1, né, o estudante, que era ter o meu Social Security, ter um paycheck aqui nos Estados Unidos, e ali Deus começou a abençoar a minha vida, foi num quartinho desse, uma entrega. Deus é um Deus de entregas. Para Ele te dar algo grande, Ele sempre vai pegar algo que está na sua mão e que tem valor. Lembra? Entrega o teu filho. Que filho? O teu único filho. Não se faça de bobo, só tem um. O que tu tanto amas. Próxima foto ali. É um vídeo. Que isso? Eu lembro que eu olho para trás assim, eu vejo que tudo que eu pedi a Deus, tudo,
Deus realizou no meu coração nesse lugar. Eu lembro que a coisa que eu mais pedi a Ele, eu lembro conversando com os meus pais, eu tô precisando namorar, tô precisando de uma menina. E Deus realizou esse desejo aqui nesse lugar, aqui nessa cidade, que eu acho tão iluminada, tão linda. E eu acho que eu não poderia acabar esses três anos de muita bênção de Deus e ter ganhado a maior bênção de Deus que foi você. E eu acho que eu não poderia, sabe, acabar tudo isso sem saber e sem ter a certeza se, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem uma tá lá. Você quer casar comigo? Fala que sim. Explica essa cena aí. Não, primeiramente você pode saber que paparazzis. eu contratei uma equipe profissional de filmagem. Top de linha, os melhores de Dallas. Uma nota pra... Cara, eu sei que a minha mãe tá filmando, provavelmente, emocionada. Áudio e vídeo. Tem gente que tá enjoado. Pessoal mareado aqui na igreja. Tá mareado. Esse foi o dia, no final na semana que nós estávamos nos graduando no CFNI, que aí a gente já tinha planos de ir para uma outra faculdade, ia começar marketing, nós estávamos namorando, já estávamos namorando nessa época, e daí eu aproveitei que a família da Amanda viria para a graduação dela também, minha família estava vindo para a minha graduação, e daí não podia esperar mais, já faziam 3 anos, né, 2 anos, 1 ano e meio, meu Deus, 1 ano e meio, e pedi ela em casamento. Isso aí foi na frente no Opera House de Dallas, um lugar lindo lá em Downtown Dallas. Que bacana. Vamos para mais. Teve uma música, mas não pode cantar na igreja, né, mãe? Tô brincando. Bota a próxima ali. Tem mais coisa? E agora, Meu Deus que do isso? céu! Esse foi o dia mais diferente da minha vida. E eu acho que o dia que chegar a Zoe, que vai ser uma menina, vai ser mais diferente ainda. Mas é aquela foto de desespero, que você não sabe o que você tem por vir. Não... Primeira noite, eu acho, não sabia que eu nunca mais ia dormir direito. E o Noah chegou, ele foi um presente para as nossas vidas. Eu e a Amanda, um dos significados do nome Noah é conforto de Deus. E ele veio no momento da nossa vida que nós tínhamos perdido um bebê, estávamos feridos com aquilo, e Deus prontamente nos deu a oportunidade e a bênção de da Amanda gerar, né, o Noah, que chegou como um conforto. Hoje ele é uma alegria nas nossas vidas, né? Amém. Glória a Deus. Olha aí ele, ó. Você vê alegria na nossa vida. Cara de alegre. Tentando se concentrar. Não deixa nem o pai jogar um videogame. Né? Não é videogame, não. Estava orando ali. Não tá com cara de que estava orando, não. Vamos ver a próxima ali? Tem mais? Meu Deus do céu. E aí, a chegada da Zoe já está ali embaixo. Esse foi o nosso último Natal. Ano feliz. Na nossa casa própria. Meu Deus. Eu olhando essas fotos, chegando lá, andando lá no Arizona, magrelo. Hoje, rechonchudo, bochechudo. Numa casa como essa. Deus tem sido tão bom, tão fiel conosco, né? Glória a Deus. Amém. O que é isso? Arquivo secreto? Arquivo que é secreto. confidencial, misericórdia. Tem alguém que tem um recado para você? Não faz isso. Estou brincando. Estou brincando. Mas, Mateus, agora que a igreja conhece um pouquinho mais da sua história, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história um pouquinho isso. Porque quando você saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, nós estávamos no Brasil ainda, não tínhamos nenhum plano de morar nos Estados Unidos, você veio para estudar. E você estava quantos anos quando você veio? 17. 17 anos. A mãe só chorava, né? Meu Deus, nem imaginava que o filho nunca ia mais voltar para casa, né? Já voltou casado. Mas... Nunca voltei, né? Nunca voltou para sua casa com a sua esposa. Mas, assim, conta para a gente como é que foi essa construção daquilo que eu falei a respeito de você nascer, você tem um tio pastor, um avô pastor, um pai pastor, né? E como é que é? Conta para a gente um pouquinho dessa sua experiência, quais foram os momentos mais difíceis, e eu sei que também ser jovem, cristão,
não é fácil. Ser filho de pastor, talvez um pouco mais difícil, porque, de uma maneira geral, as pessoas têm uma cobrança maior com os filhos dos pastores. Não, o filho do pastor não pode isso, é o filho do pastor. Parece que não é gente, é um ser do outro nível, né? Não é criança, não faz arte. Mas, obviamente, né, que é natural até que as pessoas tenham essa cobrança, porque não é uma cobrança, mas expectativa de que o pastor possa conduzir bem a sua casa. Fala um pouquinho da sua adolescência, o que você lembra, o que você achou que foi importante, sua experiência para a igreja que está aqui com respeito a isso. Amém. Você falando também, pai, né, sobre esses três homens de Deus, e falando sobre coisas, né, que nós temos que cuidar como pais com os nossos filhos, algumas atitudes, e você agora falando sobre a questão de ser filho de pastor, e ainda mais não só filho, eu era filho, sobrinho, neto de pastor, então a pressão realmente, ela sempre, eu creio que ela sempre existiu, esse olhar de fora, principalmente dos diáconos, né, não brincando, mas é porque a gente tinha um dizer que resistir aos diáconos e eles fugirão de vós, né, que é um versículo que você pode encontrar na Bíblia, mas... Porque eu lembro como se fosse hoje, você não pode fazer isso, você é filho do pastor. E eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas eu acho que muito antes, até mesmo, eu pensando nisso, até mesmo de eu ter essa consciência que eu era o filho do pastor e que tinha esses olhares e cobranças de mim, eu já gostava e eu já estava integrado nessa vida, nessa rotina, na igreja, antes mesmo de eu ter essa consciência e chegar até mim essa cobrança. Talvez essa cobrança sempre esteve em mim, sempre esteve sobre mim, mas eu só fui entender que ela existia num momento da vida onde eu já estava tão integrado que ela já não fez o mesmo efeito que talvez faria. Talvez aquele efeito de me rebelar então. Então se eu não posso, eu vou sair daqui que lá fora eu posso fazer. Por que eu digo isso? Porque você falando a respeito de Eli, né, que ele era tão prestativo lá fora, tão busy lá fora, mas dentro de casa não, e seus filhos se perdem por causa disso. Talvez eu pense que ele não trouxe seus filhos para perto, ele não esteve perto desses filhos, o suficiente para que esses filhos tivessem esse coração, ou eles aprendessem desde o início da memória mais vaga deles, ou até mais longe deles, que o melhor lugar para eles estarem é na casa de Deus, é na presença de Deus. Então, eu acho que muito antes de eu lembrar, quando eu penso assim, você pedindo para mim trazer a memória, se eu penso nos momentos que eu senti essa pressão, eu senti essa cobrança, eles aconteceram em um outro momento, depois de um momento onde era divertido estar na casa de Deus, era maravilhoso. Eu lembro que eu no carro com a Jéssica, e a gente achava uma aventura a vida de pastor. A gente achava uma aventura chegar e estar em casa, e 11h30 da noite, meia-noite, nós estávamos dormindo já, e toca um telefone, e daí eu vou lá, Jéssica, e a gente dormia no mesmo quarto nessa época, o que está acontecendo lá fora, no escuro, a gente abria a porta, tá meu pai, não, sim, nós vamos estar indo aí agora. Eu falava, ele é um super-herói, minha mãe é uma super-herói, eles vão resgatar o mundo. Isso foi muito antes dessa pressão chegar. E como criança, eu quero estar aí, eu quero estar junto. Me leva como Robin do Batman. No hospital, né? No hospital. E com aquela euforia de saber o que aconteceu. Será que foi um demônio? Será que foi uma perna que cresceu? O que aconteceu? O que Deus fez naquela... Então, acho que isso aconteceu porque vocês nos trouxeram para perto. Vocês nos trouxeram para perto. E uma outra coisa a acessibilidade, né? Você compartilhar, você ser acessível a seus filhos. Muitas das experiências que meus pais viveram como pastores naquela época, em algum, né, até nível, eles compartilhavam conosco o que aconteceu. Vocês voltavam e vocês compartilhavam. Tinha coisas que, claro, por causa da idade, vocês não compartilhariam. Nós vamos descobrir anos depois. Mas vocês nos trouxeram para perto dessa aventura que é viver a vida com Deus. Então, o momento que chegou a pressão, o momento que chegou os olhares, o momento que eu ia para a escola e todo mundo sabia que eu era filho de pastor e eu não fazia as coisas que eles faziam, eu me lembrava mais daquela alegria, daquela euforia. Ela era maior do que a euforia ou a alegria ou a adrenalina de implementar algo novo. E eu acho que, eu vejo assim hoje como aquela base sustenta, sabe? E não vou dizer que isso acontece só com filhos de pastor, essa cobrança,
Mas isso acontece com qualquer filho de crente, qualquer filho de alguém que... Então, assim, aquele acesso, aquela proximidade, ter levado a gente na aventura, ter colocado a gente junto no carro, ter ido até lá, ter mostrado o que está acontecendo, eu lembro das 10 horas da noite, nós estamos na igreja ainda, mas nós sabíamos porque nós estávamos na igreja naquele horário. Vocês entravam no carro e vocês falavam por que a gente está ali. Às vezes, para nos alegrar, até comprava uma pizza para a gente ficar feliz no final. Mas eu acho que essa foi uma base. É bacana isso, porque uma vez eu vi uma frase que dizia: o seu filho se vai se comprometer com as coisas de Deus quando ele ver você comprometido. Quando ele vê o pai e a mãe envolvido na igreja, e não é envolvido somente com oração, envolvido na igreja, no trabalho da igreja. Eu não estou falando aqui de embaixada church, eu estou falando da igreja do Senhor. Você pode estar lá num outro lugar, frequentando uma igreja. Se você se envolver, se você fizer parte, se ele vê você na recepção lá, não, pai, o que você está fazendo aqui? Estou recepcionando as pessoas, a minha função. Para quê? Não, para que isso? Porque as pessoas vão ser salvas, vão ouvir uma palavra. Se eles verem você no estacionamento, se ele vê você cuidando, envolvido, é quando eles se envolvem. É quando eles se envolvem. Até acho que um momento dessa situação, que a gente saiu de uma reunião de jovens, tinha sido uma reunião já grande, muito forte, e dali houve... tinha um endemoniado na sala de oração, e eles participavam de tudo, mas não entravam lá dentro. Não, pai, eles estão lá dentro, tem um endemoniado lá dentro, só viu os gritos, né? Não, eu lembro como se fosse hoje, a gente sentado nos bancos, e a sala, aquele barulho, aquela adrenalina lá dentro, e eu falando: Jéssica, o que está acontecendo? A Jéssica, não sei. Eu meio que querendo apostar o que está acontecendo lá dentro. Não, será que vai sair pela porta? O que vai acontecer? Aquele, sabe, comentário e tudo, aquela adrenalina. A gente fazia parte daqui, não estávamos lá dentro, não estávamos expulsando os demônios, mas nós fazíamos parte dessa vida, né? E aí a gente saiu, acho que um dia, tivemos uma situação no hospital, parece. Um rapaz tentou suicídio no mesmo dia, foi para o hospital, e a gente acabado de ter um culto, acabado de expulsar um demônio lá de um rapaz também que estava endemoniado, e estamos indo para casa, toca o telefone, que uma outra pessoa, um outro jovem que a gente cuidava da igreja, tinha tentado suicídio, e aí vira o carro, vamos para a casa do fulano. Aí está o Mateus e a Jéssica assim no meio do banco, e diz: meu Deus, essa vida de crente é uma adrenalina. Então, para eles, era não dormir, né? Era aquela coisa de e saber que vocês tinham misericórdia, a gente faltava aula no dia seguinte, né? Você falou falar a verdade, segunda-feira, depois de um domingo corrido. Amanda também, né, Amanda? Você fala para mim, né, que você... Então, o envolvimento é muito importante, né? Dos pais com os filhos, envolver naquilo que você está fazendo. Ah, mas pastor, eu acho que isso é em tudo. Eu não sou pastor, eu trabalho na área de construção, eu trabalho na área de limpeza, eu trabalho na área de marketing, eu trabalho na área de venda de produtos. Envolve os seus filhos também nessas áreas. Mostra o que você está fazendo. Mostra, olha, vamos pegar essa casa aqui, nós vamos fazer esse banheiro, nós vamos reformar. Que bacana, por que usa isso? Aguenta os porquê, porque vai vir muito porquê. Por que usa isso, por que usa aquilo? Mas os filhos têm que saber o que o pai está fazendo, o que a mãe está fazendo. E assim também na igreja. Porque ele vai detectar: poxa, meu pai é um cara, um empreendedor, o meu pai é um trabalhador, minha mãe é trabalhadora, esforçada, e além de tudo, olha ainda o que eles fazem no reino de Deus. Então, o que eles vão gravar? Eu posso vencer lá fora e fazer a obra de Deus junto, posso fazer ao mesmo tempo. E é esse envolvimento, né? E Eli, exatamente isso, ele deixava os filhos de lado, e lá fora ele era um campeão, mas dentro de casa ele não. Tanto que ele nem sabia o que os filhos estavam fazendo dentro do templo, né? Fazendo as coisas erradas, né? Mateus, me conta mais para a gente aqui. Você também conheceu no CFNI filhos de outros pastores, filhos de cristãos, porque o CFNI é um seminário bíblico lá de Dallas, que muita gente vai com propósito. Filhos que têm chamado, o pai envia. Mas tem muita gente que vai como reformatório, né? O pai não aguenta, manda para o CFNI, manda essa coisa para lá para ver se melhora. Então, como
você chegou a conhecer jovens assim, que estavam lá porque eram problemáticos em casa e o pai mandava para lá como se fosse um reformatório. E o que você sentia a Sim. dor deles? Do nosso grupo, e daí vem vários semestres ali, é nítido, assim, quem foi para lá porque o pai mandou ir. Alguns, de alguma maneira, abriram seu coração lá, porque não é o enviar que muda, né? Mas de alguma maneira receberam algo de Deus lá e voltaram de uma maneira diferente. E hoje eu posso contar nos dedos, claro que não vou falar nomes, mas eu sei de pessoas também que voltaram para suas casas e hoje estão mais distantes de Deus do que estavam antes de ir para lá, né? Daí eu vejo que é o intuito. Algumas pessoas, alguns amigos até, eu sei que foi pela volta de quando voltou para casa, encontraram um lar diferente do lar que estavam. Pais com problemas um com o outro, prestes a separar, alguns chegaram a resultar em separação, e talvez por não ter, eu não posso dizer o que aconteceu com essa pessoa ou não, com esse amigo ou essa amiga ou não, mas, porque eu não sei, mas quando encontrou esse lar, enfraqueceu na fé de alguma maneira, novamente, e daí hoje está até mais longe de Deus do que estaria, porque encontrou lares destruídos até, né? Talvez o pai enviou como, vá, se conserte, vá, eu preciso que você chegue perto de Deus, e não cuidou da sua família aqui, não cuidou do casamento aqui, e quando o filho retornou, já não encontrou mais a mesma realidade, e hoje piorou a situação. Mas eu tenho um amigo que hoje, o Felipe, um grande amigo meu, que hoje é o pastor Felipe, hoje está cuidando de uma igreja, uma das igrejas do ministério onde o pai dele é pastor. Ele foi enviado para um outro ministério, para uma outra cidade. Eu falo com ele durante a semana, e falei essa semana, ele contando os desafios de pastorear lá. E é engraçado porque, se você visse ele lá no semifinal, ele era a pessoa mais engraçada, o Henrique lembra muito dele e tudo, e também, mas dava para ver que ele veio de um, também filho de pastor, mas ele veio de um ambiente parecido com o meu, porque ele tinha muitas histórias das coisas que aconteceram com ele. Então, eu consigo perceber nisso, e no relacionamento que eu tinha com ele, que os pais dele trouxeram ele para essa caminhada junto. E acabou resultando num resultado similar do meu. Então, assim, eu consigo, olhando existem essas duas, né, esses dois resultados. Os que foram, se perderam, voltaram e se perderam, acharam um lar destruído, e aqueles que foram enviados, talvez até, eu não sei se o Felipe foi por aquele dava problema em casa, se ele estava vindo aí também não sei, mas que por causa dessa base, hoje está cumprindo o chamado de Deus na vida dele. E não só como ministério, mas como família, hoje casado com seu filho, hoje construindo algo, né? E com a bênção de Deus sobre a vida dele. Que bênção, que bênção. Nós já estamos chegando no final aqui, conhecendo um pouquinho mais, né, da vida do pastor Mateus. Hoje, não só filho, né, mas pai também, vai ser pai agora de 2. E o que você pensa dessa geração de jovens, apesar hoje que você já está mais velhinho, né, já não está mais esses novos adolescentes, mas o que você pensa dessa geração? E o que você pode compartilhar como pastor, olhando hoje para o Noah, olhando para a Zoe que está chegando, e olhando para os pais que estão aqui, o que você gostaria de compartilhar agora, não como Mateus filho, mas como pastor Mateus, sobre família? Hoje, quando eu olho para o Noah, né, meu filho, e às vezes me pego pensando nisso, me pego até meditando nisso e orando, e pedindo a Deus isso, eu penso assim, hoje, né, as artimanhas de Satanás, as portas que podem abrir, hoje com a tecnologia avançada, com as crianças hoje tão cedo integradas na internet, hoje talvez os ataques, né, contra a família, os ataques vindo sobre o seu filho, pode ser até maior do que eu tive quando eu estava, porque eu não tinha esse acesso à internet, não sou tão velho assim, mas a internet foi há poucos tempos, essa integração, hoje o Noah navega no iPad como melhor que meu pai, desculpa aí, mas é verdade. Meu pai me pergunta como é que faz um screenshot, o Noah sabe fazer um screenshot hoje, e isso aumenta
esse perigo deles terem um contato, de serem atacados. Mas eu acho que não há melhor maneira de prevenir eles, e eu penso isso, se não é trazendo eles para mais perto. Se é trazendo, eu preciso trazer o Noah para mais perto, eu preciso entender do que ele gosta. E uma das perguntas que eu faço para Deus é: Deus, que dia que vai ser que eu vou falar de Jesus para ele? Eu espero que até lá eu possa demonstrar com o meu exemplo o que é uma vida com Jesus. Que o dia que eu for apresentar ele, porque um dia eu vou ter que chegar para o Noah, da mesma maneira que minha mãe chegou um dia para mim e falou, me explicou o plano da salvação e falou sobre o nosso Senhor Jesus, o que Ele fez conosco, e que eu precisava com a minha boca confessar que Ele era meu Senhor e Salvador, e Ele assim escreveria o meu nome no livro da vida, e eu seria salvo. Essa foi uma oração, que não é porque eu sou filho de pastor que eu não tive essa oração, não, filho de pastor não, isso aqui já passou, não, eu tive isso um dia, e essa é a minha pergunta às vezes para Deus: o dia que eu chegar lá, o que eu vou falar, como é que eu vou falar? Mas o que eu entendo e que eu gostaria de deixar isso com você é que no dia que eu chegar lá, eu posso estar tão próximo dele, eu posso estar sabendo tantas coisas dele, e ele tão próximo de mim, que ele já saiba quem é Jesus através da minha vida, e que o dia que eu tiver que falar com ele, tomar uma decisão em cima de aceitar a Jesus, de seguir a Jesus, ele vai pular de alegria, ele vai sentir a mesma adrenalina que eu sentia, a mesma euforia de viver essa vida com Deus, da mesma maneira que eu vi vocês vivendo. Eu acho que essa é uma, sabe, traga seu filho para perto, traga seus filhos para perto, eles são seus filhos, eles podem estar integrados, pode estar aí 12 horas do dia na internet, mas então, faça um favor, aprenda também um pouquinho de internet para saber o que ele está, onde é que ele pode estar, onde é que ele não pode estar. Não seja, não, isso aí é coisa para criança. Não, esteja onde ele está, leve ele para perto. Se ele não quer chegar até você, chegue perto dele, descubra o que ele quer. Esteja junto, demonstre, expresse, fale o porquê. Mostre para ele o quão maravilhoso é viver com Jesus. O dia que chegar os ataques, ele vai ter que um dia tomar uma decisão. E a decisão é dele. É dela, é dele e é dela. E nesse dia que ele possa escolher essa vida tão maravilhosa que é Jesus na nossa vida, né? Amém, glória a Deus. E aí nós voltamos então para o versículo que nós começamos. Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E o que é converter? Converter é colocar na mesma direção. É dar uma direção, colocar em conexão um com o outro, um coração conectado. Nós poderíamos falar aqui, eu perguntar para Mateus, como é que você venceu as tentações sexuais, de se manter, digamos assim, fora do pecado sexual, antes do casamento? Poderia perguntar para ele, como você venceu as influências, muitas vezes de amigos que queriam beber, que queriam fumar, como que você venceu? Mas eu acho que a resposta para tudo isto, ele deu. Ele tinha um coração convertido aos pais. E os valores dos pais estavam nos filhos, os valores dos filhos estavam nos pais. Então, eu acho que a grande ensino que nós vamos tirar hoje pela manhã aqui, é isso. Tempo de nós nos convertermos. Converter é se aproximar. É pegar o meu coração e botar perto do coração do meu filho. E saber como que ele bate. E também demonstrar como bate o meu coração, para que eles saibam, o meu coração bate por Cristo, vidas, almas, Cristo, desfazer as obras do diabo, fazer diferença na sua geração, ser usado por Deus, isso é o que bate o meu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e quando eu apresento o meu coração ao meu filho, ele vê do que está cheio, e eu posso ver também do que está cheio o coração dele, e aí há um só coração. Nós estamos falando de aliança, e aliança de pai e filho é uma aliança de sangue, é a mesma aliança que de uma maneira sobrenatural acontece com um homem e uma mulher, quando eles se unem e a mulher sangra pela primeira vez na sua intimidade. Ali um pacto de sangue entre um homem e uma mulher, uma aliança, os dois se tornam uma só carne diante de Deus. E agora nascem os filhos, e os filhos também têm um pacto de sangue junto conosco, porque eles são sangue do nosso sangue. Então o coração deles tem que se aproximar do nosso coração. O seu filho quer saber como é que é o seu trabalho, como é que é o seu dia a dia,
Tira um dia e leva seu filho para o trabalho junto com você. Tira um dia e sente com a sua filha. Ah, é uma menina, deixa ela ver como é que você trabalha, senta com ela. Eu lembro quando a Jéssica foi crescendo, já se tornando uma mocinha, ali, eu dizia, filha, hoje nós vamos ter, a gente não falava isso, né, que é americana, né, o date, né, nós vamos ter um encontro, nós dois, se arruma, e ela se arrumava, como se fosse sair com um namorado, pequenininha, e eu me arrumava também, e eu dizia, amor, Adriane, hoje é nosso dia, e a Adriane ficava em casa, e a gente ia para um restaurante, e eu sentava com ela, ou ia para uma lanchonete, um restaurante, e eu dizia, e aí filha, como é que você está? Ela comia o que ela queria comer, ela num lugar romântico, num lugar bonito, e eu perguntava como é que ela estava, eu perguntava como é que estava o coração dela, eu perguntava porque ela já estava sendo mocinha, e eu sei que os hormônios começam a borbulhar, e eu perguntava como é que estava a questão do ministério, eu perguntava como é que estava a escola. Na verdade, eu perguntava, mas quem seguia a conversa, e eu deixava seguir, era ela que dizia qual era o tema da conversa, e naquele tema eu me aprofundava, porque era uma forma do meu coração estar perto do coração dela, era uma forma do coração dela estar perto do meu coração. E a mesma coisa o Mateus começou a jogar tênis, né, e eu jogava tênis também, e a gente jogava tênis junto, e tinha dia que às vezes ele queria fazer algo, e eu estava cansado, mas eu ia fazer algo com ele, eu até ia jogar tênis com ele, porque eu sabia que na quadra o meu coração estaria mais perto que o coração dele, né? Então é isso que nós precisamos hoje. Eu não sei onde é que está o seu filho, se ele está no Brasil, se ele está num outro estado americano, mas você pode de alguma maneira aproximar o seu coração um pouquinho mais do coração dele. Esta é a maior blindagem que nós podemos ter como cristãos. E aí o seu coração não vai ter, né, não tem o porquê esconder. Teu coração tem que estar bom também, né? Porque senão ele vai ver todas as coisas ruins do coração. Quero que você fique em pé.